Muito boa tarde a todas as pessoas que estão a assistir. Cumprimentar também em particular o professor António Soares, que está aqui conosco hoje para nos falar sobre o tema dos projetos de investigação, candidaturas e obtenção de financiamento. Um tema sempre pertinente e que espero que possa ser útil para quem assiste. Podem ir, por favor, partilhando as questões que tiverem aqui no chat para que possamos integrá-las o melhor possível durante a apresentação e discutir também no final, se for o caso. Sendo assim, passava então a palavra ao Sr. Professor António Soares. Nada, muitos formalismos, professor Tiago, não era nada necessário. Muito pelo contrário, acho que o ambiente, felizmente o ambiente que nós vivemos, quer no Medcites, quer no Sinteses, é um ambiente, acho eu, bastante informal, e não é por causa disso que as pessoas não se respeitam. E em termos de percurso científico e académico, por exemplo, o professor Tiago bate-me aos pontos de longe, por isso quanto muito seria eu a tratá-lo por professor. Mas avançando, eu acedi com muito gosto, obviamente com muito interesse ao convite que me foi dirigido pela coordenação da Escola de Verão, novamente. Este é um tema que obviamente me diz muito, porque apesar de eu desenvolver... Desligar o telefone. Porque apesar de eu desenvolver atividades que tocam noutras áreas de atuação da gestão científica, a verdade é que eu diria que o principal motivo pelo qual as pessoas me contactam a unidade de investigação ou agora a unidade de gestão do conhecimento da Faculdade de Medicina está relacionado, antes de mais, com o financiamento da investigação. O financiamento da investigação tem vários objetivos, e daí que habitualmente entro em contacto com pessoas que estão em diferentes estadios de desenvolvimento da sua carreira académica, da sua carreira de investigação. Ora bem, por favor, já sabem, já passamos um ano disto, já sabemos que desligar os microfones é capaz de ficar instável, às vezes a ligação, por favor, desliguem a câmara quando isso acontece. O ano passado era necessário que os participantes enviassem a mensagem, por mensagem privada, o nome completo por causa de certificação, mas eu não sei se este ano, se isso já foi feito ao nível da coordenação da Escola de Verão, se continua a ser necessário. As perguntas por chat. Esta apresentação eu vou procurar que seja o mais curta possível, porque a partir do momento na altura começa a ficar maçadora, como todas as apresentações, e eu começo a perder a tolerância a ouvir principalmente a minha própria voz, não é? Porque funcionamento em Zoom tem um bocado esse efeito secundário. Mas em determinados pontos vamos parar e podemos conversar mais na medida possível sobre as dúvidas que possam ter. Posteriormente, também por mail, também terei disponível para esclarecer, eu pessoalmente, ou as pessoas que trabalham comigo e que podem ter dúvidas específicas sobre as áreas do financiamento. Há 4 secções que nós vamos abordar. Uma delas tem a ver com a apresentação do contexto, de como é que, o que é que eu faço, eu e a minha equipa, o que é que nós fazemos, em que contexto é que fazemos e porque é que isso é relevante para a questão do financiamento. E eu não aprendi na faculdade, eu sou doutorado, a minha formação base é em Psicologia, sou doutorado em Psicologia, fiz investigação. A partir de um determinado momento, apercebi-me que não ia ser competitivo enquanto investigador. Encontrei uma outra forma
de desenvolver a minha atividade de investigação, que foi dando apoio às pessoas que procuravam financiamento para a investigação. E sou muito feliz a fazer isso, não me arrependo nada. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que eu aprendi pela prática, porque não existe propriamente um curso sobre como me tornar especialista em financiamento. Eu há cerca de 12 anos que trabalho nesta área e isso tem-me possibilitado algumas aprendizagens que eu procuro passar. Não tenho de modo algum interesse nenhum em ficar com este conhecimento para mim, até mesmo porque a minha experiência, uma coisa que me tem dito é que quanto mais experientes, quanto mais knowledgeable são os investigadores, melhor corre o processo de procura de financiamento. Por isso, de alguma forma, isto que eu estou a fazer agora facilita o meu trabalho. Outra das coisas que acontece, e que isso é um efeito secundário também da postura, da minha postura e da postura das pessoas que trabalham comigo, é que pelo facto de ser um serviço gratuito e, penso eu, acessível, isso faz com que, muitas vezes, os investigadores, ou alguns investigadores, acham que não é de qualidade. Porquê? Porque é sempre aquela velha história. Eu sou médico e se dou cuidados médicos de graça, as pessoas acham que o cuidado médico não foi bem feito. No entanto, eu se for a um sítio em que pago 3 vezes mais aquilo que seria aceitável, por algum motivo as pessoas acharam que o cuidado médico foi excelente. Porquê? Porque há um certo investimento da parte do investigador, neste caso, há um certo investimento da parte da pessoa no processo ativo da procura de financiamento. Alguns dados, eu neste momento sou responsável pela gestão a gestão científica do Sinteses, é da responsabilidade do professor Altamiro da Costa Pereira, e eu sou o gestor da parte do apoio que é dado aos investigadores nas suas diferentes componentes. Faço a parte da gestão científica. Não sou o gestor do RISE, dou um contributo importante na coordenação das atividades do RISE. O RISE é o laboratório associado que foi recentemente reconhecido e financiado pela FCT, e que é da responsabilidade da coordenação do professor Fernando Schmidt. O Sintesis tem neste momento 663 investigadores, metade destes investigadores são doutorados. São 46 instituições que atuam em articulação. Para além disso, neste momento estamos também a fazer coordenação da unidade de gestão de conhecimento da Faculdade de Medicina, que são cerca de 60 colaboradores, e que tem tem estes 3 núcleos em particular que são de relevo para esta apresentação. Um deles tem a ver com o financiamento. Vou usar aqui a nomenclatura moderna. Tenho aqui o moderno e estrangeiro. Tenho aqui o pré-award, que é o núcleo de financiamento, que é antes de obtermos o financiamento, quando um investigador quer apresentar uma candidatura, primeiro estas pessoas, para além de identificarem uma oportunidade de financiamento que exista e que possa ser relevante para eles, para o objetivo deles, o que fazem estas pessoas é identificar dentro daquilo que está disponível ou daquilo que vai estar disponível aquele projeto que melhor se adequa àquilo que a pessoa quer fazer. Isso parte muito destes técnicos se sentarem com o investigador, perceberem qual é o objetivo do que querem fazer e depois pesquisarem dentro do nosso mercado, vamos chamar assim, dentro das oportunidades que são anunciadas, a oportunidade que melhor se adequa. Posteriormente, eles desenvolvem os templates ou identificam os templates das candidaturas, os formulários que são necessários, e os deadlines que são. Nós, por exemplo, neste momento, ao contrário, e de uma forma, eu não diria não prevista, sim, não prevista,
Hoje, em particular, temos uma reunião importantíssima de uma candidatura que envolve a Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, na casa dos 24 milhões de euros. Uma candidatura deste tipo é uma candidatura bastante exigente em termos de alocação de recursos, dos recursos internos, do tipo de coisas que temos para pagar, da coordenação com as entidades parceiras, com o esclarecimento de dúvidas, e isso é bastante exigente. Mas também, muito provavelmente hoje, ainda hoje, também existirão dúvidas relacionadas com uma candidatura, uma bolsa individual de um investigador, que tem tanto ou mais importância, em muitos casos, do que a candidatura institucional de vários milhões de euros. E essas pessoas têm que ter esta capacidade de dar resposta a estas diferentes realidades. Temos depois um núcleo de transferência de conhecimento, no qual aquilo que nós procuramos fazer é o financiamento essencialmente não competitivo. Muitas das vezes, e cada vez mais aquilo que nós queremos fazer, é dar apoio, é continuar a apoiar as candidaturas o financiamento que vem através de parceiros privados, habitualmente, mas também já houve públicos, parceiros privados que querem comprar serviços de investigação. Não sei muito bem qual é a vossa experiência neste campo ou não, mas acontece e tem acontecido cada vez mais se temos farmacêuticas, se temos empresas de software, se temos empresas do ramo alimentar, que dentro das competências que os nossos investigadores têm, querem tentar desenvolver um projeto, um produto, um serviço que eles tenham, com o apoio de académicos, com o apoio de pessoas que têm expertise que essas empresas não têm internamente, ou têm de uma forma não satisfatória. E esta interface entre o contacto que nós recebemos de uma empresa e a ligação a um prestador de serviços, a um investigador que vai fazer esse serviço, é feito através deste núcleo destas pessoas. Aqui à parte, quando nós temos o financiamento já atribuído, é necessário fazer um conjunto enorme de atividades que levam ao gasto do dinheiro. Pode parecer um pouco ridículo, mas a verdade é que muitas das vezes há mais problemas nós termos o dinheiro e queremos usá-lo do que não termos o dinheiro. Habitualmente, isso também foi uma grande surpresa para mim quando comecei a trabalhar nesta área. A pessoa, quando recebe um grant, quando recebe um dinheiro para projeto, recebe esse dinheiro com indicação e com uma instrução muito clara sobre como é que esse dinheiro vai ser gasto. Eu, se recebo 1000 euros para gastos, eu estou a ver ali, já vi que o professor Hernani está a assistir a esta palestra, e é uma pessoa que me vai odiar por eu dizer isto, até porque aconteceu recentemente, mas quando recebemos dinheiro, recebemos X euros para apoiar a publicação de um artigo científico, a FCT coloca-nos determinadas regras para a forma como esse dinheiro vai ser usado. Neste momento, por exemplo, a FCT só permite que as unidades de investigação, o projeto, a unidade de investigação sintética, neste momento é financiada através de um projeto estrutural. Só permite que o dinheiro usado nesse projeto seja utilizado para gastos com publicação em revistas totalmente open access. E até agora não foi assim. Por isso, a agência financiadora muda as regras da forma como se pode gastar esse dinheiro. E ou eventualmente podemos fazer pedidos para haver transferências entre rúbricas. Não há necessidade de ter tanto dinheiro para missões, para viagens neste momento. Podemos fazer uma transferência para publicações, mas é sempre dentro de determinados limites. A gestão financeira é desafiante. Bom, o que é que nós temos feito nos últimos tempos? Nos últimos anos, aquilo que eu posso dizer é que nós tivemos a felicidade e o trabalho de conseguir angariar cerca de 9 milhões de euros em financiamento competitivo. Em 2020 temos 1,7 milhões. É um ano fraco, mas habitualmente anda dentro destes valores, 2,2 milhões de euros. Nós temos realmente um track record
mais de 400 submissões a projetos de investigação, a cerca de 70, e aqui é que é o difícil. As 400 não é tão difícil quanto isso. O que é difícil em termos desta função são os 70 que nós já trabalhamos. Haverá mais, certamente. Aliás, há de certeza mais. Talvez 10 vezes mais. Instrumentos de financiamento diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Bolsa de doutoramento difere da bolsa de pós-doutoramento. Bolsa de pós-doutoramento difere do concurso para a contratação do doutorado. Projeto de investigação tem regras diferentes do projeto de investigador RFCT. Investigador RFCT difere imensamente de uma candidatura a uma ação Marie Curie. Estão a perceber? Isto é, cada uma desses instrumentos tem semelhanças, obviamente, mas tem muitas pequenas, enormíssimas diferenças que fazem com que, através da experiência e através de uma análise cuidada, é que nós depois também conseguimos aconselhar devidamente quem faz uma candidatura. E para quem é leigo, vou-lhe chamar assim, para quem é leigo nesta área, parece tudo igual, mas não é. E eu poder saber que existem certas oportunidades de financiamento que só pagam mobilidade, não pagam contratação de recursos humanos, faz toda a diferença. Porque eu posso estar a construir uma candidatura, a achar que vou ter alguma hipótese de ter dinheiro para contratar um investigador, e no final das contas chegava, até obtive a aprovação, e disse, mas você recebeu este dinheiro, mas esse dinheiro não pode ser usado para contratar um investigador. Ok? Há diferenças radicais. Temos tido realmente mais de 100 projetos aprovados, neste momento estão 24 projetos em funcionamento, o ano passado estariam 32, daquilo que eu me lembro, já em execução, já financiados, já alguns que já tinham transitado do ano passado. Adicionalmente, também uma coisa que eu faço, e que foi uma coisa que na primeira semana em que comecei a trabalhar com o professor Altamiro no Sintesis, foi uma coisa que ele me ensinou, começou-me a ensinar a fazer, e que eu não percebia de todo por que motivo é que ele me estava a pedir para fazer isto, que era a avaliação de projetos de investigação. Eu até agora avaliei, e hoje de manhã estive a fazer uma atualização destes valores, porque ainda hoje fui convidado outra vez para avaliar por uma outra agência. Já avaliei mais de 60 projetos de investigação, 20 deles foram da Comissão Europeia. Tenho feito trabalho para novas agências de financiamento. Já avaliei, já me passaram pelas mãos cerca de 80 milhões de euros de decisão em relação ao financiamento de projetos de investigação. E isto, para mim, para a minha atividade, é excelente por dois motivos. Permite-me saber constantemente o que é o estado da arte em termos de projetos de investigação. Se vocês me perguntarem neste momento qual é o projeto de investigação, quais foram os projetos de investigação que foram financiados, quais foram as áreas que foram financiadas, quais foram as áreas que foram tidas como prioritárias, eu tenho uma noção do que é que isso acontece, qual é a avaliação, isso permite-me fazer uma avaliação de sucesso daquilo que poderá ser uma candidatura ou uma área prioritária para eu procurar passar esta informação para o investigador. Esta minha atividade de avaliador é absolutamente crucial, e agradeço imensamente ao professor Altamiro, não as deadlines que ele me dava para fazer esta avaliação, nem as noitadas que fazíamos para fazer estas avaliações, mas agradeço-lhe imenso ter-me colocado em contacto com esta área de conhecimento, porque me permite fazer muito bem esta área do meu trabalho. Esta parte também é relevante, e também eu decidi colocar isto, não propriamente para me gabar, aliás, nada mesmo para me gabar, porque eu não tenho grande mérito nisto, quem tem mérito nisto são os investigadores, não fui eu que fiz estes projetos, aliás, eu não escrevo projetos, os únicos projetos em que eu eventualmente posso escrever alguma coisa são candidaturas institucionais, das unidades ou da faculdade, mas em regra, mas não é em regra, sim, aliás, como regra, eu não escrevo uma linha, nem eu, nem nenhuma pessoa da minha equipa, escreve uma linha em qualquer candidatura. Ponto número 1, porque não somos cientistas, nós não somos investigadores. Quase toda a gente que trabalha comigo nesta área tem um background científico.
mas não escreve uma linha do que seja a candidatura. Ao contrário, por exemplo, fazem ou prometem algumas empresas que são especialistas em financiamento de investigação. Gostava de saber qual era o financiamento e qual é o track record de muitas das empresas que se apresentam no mercado com este número de sucesso. Isto é uma boca interna. Depois, o que é que nós temos aqui? Financiamento disponível. Alguma dúvida sobre esta parte? Creio que para já não temos assim nenhuma dúvida, só uma colega perguntou se vai partilhar os slides no final. Vou, sim, senhor. Muito bem. Okay, então acho que podemos continuar. Financiamento disponível. Há uma coisa que eu não tenho, e há uma coisa que as pessoas que trabalham comigo não têm. Não têm boas taxas de sucesso. Não têm. Qualquer empresa de consultoria que trabalhe nas áreas dos projetos gosta de colocar no site mais de 90% de taxa de sucesso em candidatura. Eu não faço ideia como é que eles conseguem fazer isso. Não devo ser realmente bom naquilo que faço, porque eu jamais conseguirei ter uma taxa de aprovação de 90%. Porque quanto mais não seja, eu vos dar um pequeno exemplo. Na última edição dos projetos da FCT, nós tivemos 92 candidaturas a projetos baseadas aqui na Faculdade de Medicina. E eu acho que era, tendo em conta o número total de candidaturas que houve aos projetos da FCT, na área da saúde, não, mas na área da saúde, eu acho que era absolutamente impossível eu conseguir ter 90% de sucesso das 92 candidaturas que foram submetidas. Eu acho que é um valor irreal, nunca visto, porque aliás não acontece mesmo de todo com nenhuma instituição de investigação em Portugal. E isso também porquê? Porque nós também, novamente, não tem diretamente a ver com a qualidade dos investigadores. Há muitos bons investigadores que fizeram muito boas candidaturas, mas que não conseguiram ter sucesso. Tem a ver com o financiamento, obviamente com o financiamento que está disponível, e essa é uma das questões que nos colocam repetidamente. As pessoas assumem, os investigadores assumem que existe pouco dinheiro para investigação. Existe pouco dinheiro para investigação? No Horizonte 2020 nós tivemos 80 mil milhões de euros. No Horizonte Europa temos um budget de 95,5 então, faltam 95,5 mil milhões de euros para investigação. Para investigação. Nos Estados Unidos nós temos mais de 100 instituições que financiam a investigação. No NIH, estive a ver hoje de manhã, entre 2015 e 2020 financiaram 388 mil projetos, 206 mil milhões de euros. Ok. Portugal 2020, FCT, ok, vamos analisar aqui a estrutura, que é uma estrutura, a estrutura de financiamento de Portugal é muito baseada na FCT. Na FCT, o orçamento disponível que eles têm de 2019 são cerca de 500 milhões de euros. 25% foi para financiar diretamente as instituições, unidades de ID, laboratórios associados, grande maioria foi para os laboratórios associados, grande maioria foi para financiar um laboratório associado em Portugal, que tem mais de 25% do financiamento que existe, que está disponível para essas instituições. Há uma política muito séria e muito forte da parte da FCT na questão do emprego científico, isto é, a contratação de investigadores ou de professores doutorados, obviamente, para as instituições de ensino e de investigação. 20% deste orçamento são para relações internacionais, que eu deduzo, não sei, que tem mais a ver com aqueles programas em parceria com o Brasil,
o FCT CAPS, com a Turquia, que é com o Tubitak, que são os parceiros para estes projetos de colaboração, que têm geralmente até muito baixo financiamento, e apenas 17% fica para projetos de ID. Okay? Por isso é que nós temos aqueles números enormes, aqueles números muito discrepantes de candidaturas aos projetos de ID, que têm budgets de 200 ou 250 mil euros. Temos dezenas de milhares de candidaturas e que levam a taxas de insucesso enormes. Por exemplo, a taxa de sucesso de uma candidatura a um Horizonte 2020 de uma instituição portuguesa rondou os 19%. É de longe mais fácil, estatisticamente, mais fácil um investigador português em consórcio obter financiamento da Comissão Europeia do que obter financiamento da FCT. Okay? No entanto, obviamente que nós olhamos sempre para a casa-mãe, para a FCT, como uma fonte principal do financiamento. Apesar de ser de longe aquela que vamos ter mais insucesso. Temos aqui depois um outro player que surgiu, uma outra agência de financiamento que surgiu na nossa realidade, que foi a Fundação La Caixa. Research, tem research mal escrito, não acredito. Eu escrevi mal research. Não, mas, a Fundação La Caixa surgiu em 2018 para financiar investigação essencialmente básica, aliás, maioritariamente básica, pré-clínica, na área da saúde, e começaram com um budget de 12 milhões de euros e nesta última edição tiveram um budget de 28 milhões de euros, o que é enorme em termos de financiamento de projetos de investigação pré-clínicos. E ainda por cima tenho aqui uma grande vantagem para nós, porque financiam projetos habitualmente de colaboração entre instituições portuguesas e espanholas, o que é muito bom para nós. E é aqui uma grande alternativa, apesar de serem altamente competitivas, apesar de serem projetos excelentes, muito bem avaliados e tudo mais, são candidaturas que é aqui uma linha de financiamento, uma fonte de financiamento que merece claramente a nossa atenção. Agora, falta de dinheiro não existe. Aquilo que existe muitas das vezes é áreas que não são identificadas como prioritárias pelas agências de financiamento. Se alguém quer fazer, eu tenho, por exemplo, uma investigadora que tem como interesse estudar a relação entre pessoas, entre humanos e animais de estimação. É uma área não prioritária. Ela pode concorrer a tudo o que quiser, principalmente dentro da FCT, dentro dos projetos que são o bolo geral das candidaturas de todos os domínios de investigação, mas dificilmente existirá uma call dentro do Horizonte Europa para estudar a relação que se estabelece entre pessoas e os seus animais de estimação. Eu estou compreendendo um pouco a diferença que existe. No entanto, é capaz de haver 50 calls durante um ano para estudar os mecanismos patofisiológicos do desenvolvimento de células cancerígenas de qualquer coisa. Porquê? Porque a área cancro é altamente prioritária. E isso enviesa em muito as prioridades de investigação. Aliás, num projeto que... Aliás, há um projeto que me interessa, há uma linha de investigação que me interessa imensamente, e o professor Tiago agora também está envolvido nisso, tem muito a ver com a avaliação do impacto deste financiamento, que é, ok, nós estamos a despejar milhões, aliás, vou voltar atrás, milhares de milhões, vou por uma dezenas de milhares de milhões que são investidos anualmente em investigação,
e há muitíssimos poucos estudos que avaliem a eficácia, a efetividade deste financiamento na vida das pessoas. Se realmente eles atingem esses objetivos ou não. Isso é outra coisa. Agora, porque é que falham as candidaturas? Vamos procurar perceber se já vamos indicar, se vamos fazer, vamos investir muito tempo. Alguém que vos diga que fazer uma candidatura é fácil, incluindo pessoas, incluindo eu ou pessoas que trabalham comigo, está a mentir. Okay? Fazer uma candidatura não é fácil. Fazer uma candidatura pode se tornar fácil, mais fácil. Agora, nunca há de ser, a não ser que vocês peguem na mesma candidatura que submeteram anteriormente e façam resubmit, fazer uma candidatura nunca é fácil. No entanto, ajuda muito se nós tivermos algumas rotinas que nos orientem. Há 3 grandes questões, há 3 grandes áreas de análise, e eu baseei muito numa coisa excepcional que o NIH faz, que foi fazer um estudo sobre porque é que falham as candidaturas. Eles têm a vantagem de terem um conjunto de candidaturas e de projetos que são padronizados. Nós não temos muito, nós ainda não atingimos esse grau de evolução, de maturação na Europa, para fazermos este tipo de estudos. O melhor que nós vamos poder fazer agora, neste momento, vai ser com o conjunto padronizado de instrumentos, de candidaturas, por exemplo, do Horizonte 2020. Porque obteceu um conjunto de regras, obteceu uma estrutura, obteceu a um conjunto de requisitos constantes durante 5 anos e meio, 6 anos. Durante 6 anos. E em que temos ali uma pool de dados que nos permite realmente comparar e perceber porque é que, no âmbito do Horizonte 2020, as candidaturas falharam. Mas os americanos já estão mais à frente nisto, já perceberam que não é preciso ser-se criativo, é uma atividade que não exige criatividade, por isso não temos que inventar muita coisa, só temos que ser práticos e estabelecer linhas de investigação, estabelecer requisitos de investigação, estabelecer formulários e seguirmos, porque isso facilita muito a vida aos investigadores. Em vez de todos os anos estarmos a montar constantemente as regras e as coisas. Então, existem realmente questões administrativas. Ponto número 1, a candidatura não foi submetida ou falta um papel. Falta uma assinatura, falta um papel. Alguém não percebeu que, na realidade, era uma candidatura institucional e ele está a apresentar-se como investigador António Soares e não percebeu que era uma candidatura que não era individual, tinha que partir da estrutura central da faculdade ou vice-versa. Existem realmente questões científicas, a questão da área não prioritária. Alguém não percebeu que, ao ler a call do texto, a call text da candidatura, não percebeu que estava a concorrer a uma formação lá à Caixa com um projeto sobre endocrinologia, quando na realidade o que estava aquilo que foi definido como prioritário para esse ano foram coisas sobre aspectos cardiovasculares centrais, sobre neurociências, e ele apresenta uma candidatura numa área clínica que não é identificada, uma área clínica, uma área de estudo, de investigação que não é prioritária. Logo à partida, vai entrar em desvantagem relativamente, independentemente do seu projeto ser espetacular, está imediatamente em desvantagem relativamente a alguém que tenha um projeto mediano sobre uma área prioritária. Depois, a questão do candidato, o consórcio, a instituição não tem um bom track record. É um bocado o catch-22, não é? Eu não ganho projetos porque não tive projetos anteriormente financiados. É verdade. Por isso é que, para entrar nesta área, tem-se que começar realmente por baixo. Geralmente, as pessoas não ganham projetos de investigação à primeira, como líderes, sem terem anteriormente projetos financiados. A mesma coisa como alguém que não publica
e nunca publicou nenhum artigo científico e apresenta-se para publicação sem ter, na realidade, um fraco currículo. É como as coisas funcionam. Nós temos muito que construir uma carreira e um currículo de inovação, de participação em consórcios, de participação em outros projetos, para justificar um financiamento. As coisas que as agências financiadoras mais gostam é de alguém que já tenha dinheiro. Alguém que já tenha, que tenha uma demonstração de sucesso, que consiga apresentar uma proposta no qual diz que já teve 5 projetos financiados sobre aquela área, é das coisas mais apelativas e é dos melhores indicadores de sucesso para obter financiamento para o próximo projeto. Ok, a questão da metodologia, demasiado vago, os avaliadores, as agências gostam de compromisso e gostam de especificidade, gostam que as candidaturas digam: eu vou publicar 5 artigos no final deste projeto, eu vou desenvolver esta ferramenta no final deste projeto, eu vou participar aqui, eu vou contactar. Gostam que os investigadores se comprometam com os resultados. Vocês perguntam-me assim: então, mas o investigador está a comprometer-se com 5 papers, e o que é que acontece se eles não publicarem nenhum paper? Pergunta de investigação. A minha experiência até agora diz: não acontece nada. Não existe nenhum tipo de consequência para o investigador. Mas eles da próxima vez que concorrerem, eles vão saber. Não, eles a única coisa que vão saber é que ele vai concorrer com o mesmo número de papers que já tinha concorrido há 3 anos atrás. Ok? O que é mais ou menos é parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. Isto é, a pessoa não tem que devolver o dinheiro por não ter publicado os 5 artigos. Nem acontece nada verdadeiramente grave. Agora, que é uma falha de caráter, sem dúvida. Que é uma falha na reputação, acredito que sim. Mas as circunstâncias em que uma instituição tem de devolver dinheiro à agência financiadora, que eu saiba, são muito poucas. Eu lembro-me perfeitamente de ter participado a monitorizar, inclusive a monitorizar, um projeto que já tinha sido financiado. Não foi avaliado por mim, fui chamado para monitorizar um projeto que já tinha sido financiado. E o projeto estava a correr muito mal mesmo. Muito mal mesmo. E a uma certa altura na discussão, colocou-se em cima da mesa o facto do projeto acabar ali mesmo e de se devolver o dinheiro à Comissão Europeia. A Comissão Europeia e a Program Officer disse: mas isso não, porque isso é muito complicado de fazer, nem nós conseguimos, em termos contabilísticos, fazer esse passo. Aquilo que nós temos que fazer é, na medida do possível, que eles consigam obter algum tipo de resultado. Por isso, realmente, aquilo difícil é conseguir o dinheiro. Agora, obviamente que ninguém quer ter uma carreira construída em cima de fracassos, até mesmo por causa da avaliação dos pares. Todos nós conhecemos pessoas que são investigadoras e, parecendo que não, todos nós sabemos da vida uns dos outros. E se nós temos uma noção, e se vamos construir uma noção que aquele é um investigador que não cumpre, ponto número 1, muito provavelmente eu não o vou convidar para fazer uma candidatura em conjunto comigo. E depois, quando existem coisas a sério, quando existem coisas de candidatura institucional, obviamente que a direção não vai solicitar alguém que não transmite confiança, nem sucesso, a colocar à frente de projetos realmente importantes. Por isso, é um pouco responder a essa questão. A proposta não responde a todos os requisitos da call. Há uma ciência por detrás de ler o call text. Principalmente o texto das candidaturas à FCT, das candidaturas à Comissão Europeia, em que eu conheci uma das pessoas que escrevia essas calls. Porque eles têm a capacidade de colocar no texto da candidatura tudo aquilo que vai ser necessário em termos da organização de um consórcio, sem, no entanto, mas sempre de uma forma, sempre por inferência. Isto é, se dizem que será muito bem-vindo que a candidatura se debruce sobre questões regulamentares ao nível regional, isso quer dizer
que é muito importante que nós tenhamos ou alguém no consórcio ou que consigamos demonstrar uma ligação muito forte com uma agência, com um instituto que faça a regulação de saúde, o que quer que seja, a nível nacional, regional. Sem, no entanto, ser sequer um requisito oficial da COL. Okay? Por isso, o texto, quando disse assim, leia bem o texto e aquilo que se pede, em termos, existem muitos easter eggs, existem ali muitos segredos no texto das calls que nos permitem identificar e construir uma boa candidatura. Depois, obviamente, aqui questões orçamentais. As pessoas, a questão de bater a bota com a perdigota. Eu estou a dizer que vou fazer um congresso, isso no orçamento não peço dinheiro para o congresso, nem pelo menos justifico, eu não vou precisar de dinheiro para o congresso, é uma falha em termos de orçamento. Eu se vou dizer que vou ter 5 papers no Open Access, no resultado do projeto, e não peço dinheiro para os papers, é uma falha. Eu se digo que quero, que vou construir um data center e não tenho dinheiro, e não peço dinheiro para servidores, alguma coisa está errada aqui. Okay? Em termos do orçamento, aliás, uma das formas como o professor Altamiro me ensinou a avaliar propostas de financiamento é, antes de mais, ir diretamente ao orçamento. Porque no orçamento é que nós conseguimos perceber verdadeiramente o que é que as pessoas querem. Porque é que estão a submeter um projeto de investigação, uma candidatura. E também acontece, obviamente, aqui a questão dos cortes, isso já me aconteceu algumas vezes e é uma infelicidade, mas não conseguimos controlar. Aconteceu mais há uns anos atrás, recentemente não tem acontecido tanto isto. Ao nível de Portugal 2020, dos projetos estruturais, eles têm quase por hábito de proceder a um corte cego de 5, 10%, só porque sim, e só porque muitas vezes vou poupando migalhas em muitos projetos de investigação e isso vai permitir financiar mais um projeto de investigação. Okay? Novamente, isto não tem nada a ver com a parte científica. Muitas vezes não há nenhuma razão científica, aliás, não há de todo, aliás, quase certeza, não há uma razão científica para eu tirar 5% do orçamento àquele projeto. Mesmo que isso, às vezes, até coloque em causa a realização de um objetivo desse projeto. Mas aquilo que acontece é que uma agência de financiamento não é uma agência científica. Uma agência de financiamento tem como indicador de realização o número de projetos que financiou. Por isso, se no mesmo budget, no mesmo bolo que tem atribuído para aquilo, se em vez de financiarem 9 projetos, conseguem financiar 10 projetos, uma agência financiadora fica toda contente. Okay? Nada disto tem a ver com o investigador. Os investigadores muitas vezes desmotivam com isto, apesar de não ter nada a ver com eles. Ok, boas práticas. Coisas que eu acho que não faz mal. E acho que em muitos casos até consegue fazer bem. Questões administrativas, novamente. Ler os guidelines da COL. Há muitas coisas na COL que só por ler nós conseguimos perceber deadline. Isso não engana. Aliás, as diferentes deadlines, porque muitas vezes nós temos períodos de pré-aprovação em que só temos que entregar, por exemplo, há um formato de candidaturas do Horizonte 2020, que é o two stage, em que nós, duas fases, em que nós temos que apresentar uma proposta na prática de 8 páginas, 10 páginas, que é facílimo de fazer, e se tivermos nessa pré-proposta formos bem avaliados, fazemos uma apresentação, uma candidatura completa de 80 páginas. 80 páginas, já agora, não é nada de mais de uma candidatura do Horizonte 2020. Se vocês levarem em consideração que poderemos ter entre 5, 8, 11 parceiros numa candidatura, não é por causa disso. É mais difícil que estas 5, 8 ou 11 pessoas estejam de acordo sobre aquilo que se quer fazer. Isso é a única coisa que é verdadeiramente difícil numa candidatura em consórcio, ou seja, qual for. A questão da área prioritária e a elegibilidade. O que é que vai pagar, quem é que pode entrar em que é que o dinheiro vai poder ser gasto. Só depois disso é que nós podemos assumir que vamos ou não vamos. Go ou no go. Senão não vale a pena o tempo, o esforço, as horas depois do expediente a fazer a candidatura,
discussões e tudo mais. Questões científicas, obviamente, isto cada vez mais eu acho que ajuda. Sabemos quem é o painel de avaliação. Muitas das vezes os painéis de avaliação são comunicados previamente e isso permite-nos, independentemente de toda a gente ser, obviamente, idónea e séria na forma como faz as avaliações, mas eu se tenho um painel de avaliação que tenha 8 pessoas com background em biologia molecular e se faço uma candidatura em psicologia, logo à partida, digo-vos, vai ser extremamente difícil o projeto de psicologia ser aprovado. É a natureza das coisas. As pessoas não percebem, não compreendem o projeto, não percebem a relevância, podem financiar 3 projetos, há 4 projetos interessantes nas áreas de expertise deles, eles se calhar vão-se debruçar mais sobre quais são os três projetos que podem passar do que provavelmente o projeto da área que não é deles. Okay? Nunca é tão desequilibrado o painel de avaliação desta forma, mas nós conseguimos muitas vezes perceber, através da proveniência, através do trabalho das pessoas, do seu background, conseguimos prever de alguma maneira se vamos ter sucesso ou não vamos ter sucesso. Nós fazemos, em termos de candidaturas institucionais, da avaliação das unidades, nós dedicamos algum tempo a conhecer muito bem os nossos avaliadores. Porque isso também vai orientar muito para a forma como nós vamos escrever a proposta. Porque eu posso escrever uma proposta de muitas maneiras. Eu posso contar a minha história, do meu projeto, de muitas maneiras diferentes. Ok, questões científicas. Nós temos realmente expertise para concorrer a este tipo de projetos. Eu tive há uns anos atrás aqui uns investigadores que eram de uma área, vou bater outra vez na biologia molecular, eram investigadores, não eram, mas eram investigadores da área da biologia molecular e queriam fazer uma candidatura na área dos sistemas de informação, sem jamais terem qualquer tipo de expertise com sistemas de informação que não fosse trabalhar com o seu portátil, ok? Mas achavam muito giro porque isto agora estava muito na moda. Eu não impedi, mas disse, olha, este projeto vai ser avaliado por alguém que vai olhar para o seu currículo e que vai ver o número de artigos científicos, projetos que tem na área dos sistemas de informação. A única coisa que eu faço, a única coisa que nós podemos fazer. Se a pessoa mesmo assim quiser dedicar-se, que se dedique. Mas obviamente que vai ser fracasso. Não há outra forma para dizer. É lógico que seja fracasso. Porque obviamente que não é uma situação de competitividade em relação a alguém que tenha 5, nem pode ter mais, que tenha 5 artigos publicados na área dos sistemas de informação, que já tenha participado em 2 projetos de investigação na área dos sistemas de informação. Não é competitivo, ponto final. O outro projeto é muito giro, mas não vai acontecer. Porquê? Porque vão acontecer milhares de pequenas coisas relacionadas com problemas com os sistemas de informação, em que alguém que não demonstre que tem essa expertise não vai correr bem. E uma agência de financiamento não vai querer financiar um projeto que sabe que à partida vai correr mal. Okay? Fazer referências, obviamente, fazer referências aos projetos, às redes de colaboração. As agências também gostam muito de saber nos planos de disseminação e divulgação que aqueles projetos, que aquele projeto vai estar inserido dentro de uma lógica, de uma rede de distribuição do conhecimento e que, para além disso, vai ter pessoas que são consultores, que pertencem a áreas de renome de reputação científica. Aquilo também que a agência de financiamento quer é, obviamente, que o nome da sua agência se torne mais conhecido. Okay? Temos aqui dois tipos de interesse. Obviamente, fazer uma boa descrição do problema. O avaliador tem de perceber porque é que é útil saber da relação entre humanos e os seus animais de estimação. Porque é que isso é mais importante que o mecanismo de transmissão do Covid. Okay? Descrever, obviamente, a metodologia de uma forma muito clara, ao nível do pormenor, cada vez mais
nem todos aliás, raramente, os peritos são especialistas na área que estão a avaliar. Se calhar é uma grande surpresa para a maior parte de vocês, mas a verdade é que primeiro, é muito difícil. A FCT, no último exercício de avaliação, gastou 4 milhões de euros a fazer a avaliação das unidades de investigação. E mesmo assim não conseguiu arranjar o encaixe perfeito entre todos os projetos e todos os especialistas que existem. Okay? Isso é matemática simples. É impossível. É impossível um perito ser perito específico dessa área de conhecimento. Okay? Por isso a metodologia tem que ser realmente bem descrita, com aquelas capas que existem, aqueles manuais para totós. Muitas vezes tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. E ganham muitos pontos se fizerem assim. Okay? Descrever o plano de trabalho, o cronograma tem que ser credível. Se eu vou começar, se eu vou avaliar eu vou desenvolver uma tecnologia, vou ter um período de teste e depois vou ter um segundo período em que vou integrar aquilo que aprendi durante o teste na tecnologia. Se vou fazer isto nos últimos 2 meses do projeto, isso não é credível, que vai acontecer. As coisas têm que ser sequenciais e organizadas de uma maneira que nós consigamos perceber todos que o plano de trabalhos vai correr. Os outcomes, novamente, toda a gente gosta quando as pessoas assumem que vão fazer aquele trabalho, vai dar origem àquele paper. Naquela milestone teria aquele software desenvolvido. Depois é questão da implementação, pode correr bem, pode correr mal, mas para já é isso que se pretende. Questões orçamentais, é a lista de compras. O que é que de facto a pessoa vai querer comprar com o dinheiro que lhe vai ser atribuído pela agência de financiamento. E aqui as pessoas dos projetos também têm um papel absolutamente essencial na definição e na avaliação do que é realmente elegível para obter financiamento. O financiamento, novamente, tem a ver com isto. As pessoas dizem, eu tenho aqui, e depois no mês 6 eu vou participar num congresso. E alguém que seja da parte financeira olha para isso e diz assim, ok, mas isso está ligado ao orçamento? Qual é o dinheiro que previu para essa participação nesse congresso? Okay? O orçamento faz-se assim, não se consegue avaliar um orçamento sem se conseguir perceber o que é o plano de atividades. Okay? As atividades, e uma coisa que eu mudei, em termos da forma como nós fazemos isto, as pessoas enviavam os orçamentos no último dia, a faltar 1 hora para a submissão da proposta, a dizer, aprovem-me este orçamento. É impossível. Um orçamento não pode ser aprovado sem se perceber sem se perceber a parte científica, sem se perceber as atividades que são propostas. Até mesmo porque, isso cá também é uma surpresa para a maior parte de vocês, mas na grande maioria das candidaturas não são as pessoas individualmente que concorrem, são as instituições. Por isso é que a assinatura da instituição, por isso é que a assinatura da instituição é necessária. Se vocês nunca se questionam, por carga d'água, é que a faculdade está-me aqui a chatear, dizer que eu tenho que enviar isto, eu vou ter que assumir isto. Porque na maior parte dos casos, e isso está nas regras, se o investigador não for capaz de executar o seu projeto de investigação, é dever da faculdade, é dever da instituição acolhedora de concretizar esse projeto. E aí sim é que pode haver chatice em termos de financiamentos e em termos dos dinheiros que podem ser devolvidos ou não. Porque, na realidade, é a faculdade, através do investigador, Hernani Gonçalves, é através da faculdade, através do investigador Hernani, que está a concorrer àquele financiamento. Não é o professor Hernani, lamento. Quer dizer, é ele porque é ele que está a escrever, mas, na verdade, é a faculdade que está a assumir, está a atravessar-se por ele. Okay? Da mesma maneira, quando o dinheiro não vem diretamente para a conta do professor Hernani. O dinheiro vai para a conta da faculdade. Já perceberam porquê? Porque, na realidade, o dinheiro não é do investigador, o dinheiro é da faculdade. Por isso é que existem as instituições de acolhimento. Contaram histórias, e o professor Altamiro ainda é desse tempo, eu já não fui desse tempo, em que as agências davam diretamente o dinheiro ao investigador. Isto é, o investigador trabalhava na faculdade,
escrevia uma carta a dizer: cara, Junta Nacional de Ciência, não sei mais, eu preciso de 5.000 contos para fazer este projeto. E as pessoas enviavam, pronto, peguem lá os 5.000 contos. Digam-me, e eles depositavam na conta. Enviavam um cheque e eles depositavam na conta. Isso era no tempo da Maria Cachucha. Mas isto existia. Isso existia. Neste momento também por as questões de transparência, as questões de impostos, não é assim que funciona. Ok, visão do avaliador, já fui falando um pouco sobre isto. Às questões das orientações das agências, nós recebemos, quando fazemos trabalho de avaliação, nós recebemos orientações da agência. Podemos interromper aqui alguma questão? Temos aqui 2 ou 3 pontos. António, se achar bem, se calhar colocava aqui no chat algumas coisas que foi falando até mais ao início. Uma colega estava aqui a perguntar se para projetos que, digamos, não sejam grandes projetos com orçamentos mais pequenos, será que se aplica também a possibilidade de concorrer a todas as linhas que apresentou, ou a dimensão do projeto pode de alguma forma ser uma limitação ao tipo de financiamento disponível? Quando nós concorremos, vai depender muito isso é a segunda parte, a terceira parte. Há aqui uma parte em que eu falo acerca de a linha de a linha de investigação que é adequada àquilo que nós queremos. Se nós queremos autoemprego, não é? Eu se concorro para um SEC individual, ou se concorro para uma bolsa de doutoramento ou de pós-doutoramento, as pessoas nem sequer são confrontadas com a questão orçamento. Porque aquilo que é financiado é o subsídio mensal, é o contrato com um ordenado no fim do mês que é financiado. Qualquer coisa extra que seja relacionado com a atividade de investigação propriamente dita, não é por aí, e a pessoa tem que procurar outra coisa, e tem que pedir apoio noutros lados. Se a pessoa quer desenvolver um projeto de investigação, vamos entrar naquele campo de o que é que precisa de comprar. Okay? Quero um projeto de investigação para coisas pequenas. Mas o que é que são coisas pequenas? É um computador? É pagar participantes para um estudo? Muitas vezes na área médica, os médicos não têm habitualmente, quase nunca, interesse em autoemprego, têm muitas vezes interesse em contratar pessoas que os ajudem a executar um projeto de investigação. Por isso têm interesse em dinheiro suficiente para contratar um bolseiro ou para contratar um investigador durante X tempo, 1 ano, 2 anos, mais um portátil, isto. E nós, com base nessa necessidade, também procuramos encontrar a oportunidade de financiamento que se adequa mais àquilo que a pessoa quer fazer. Porquê? Porque as oportunidades também são um bocado escalonadas e anunciadas em termos do orçamento que existe, do budget que existe por ação. Por isso, isto tem que ser sempre conversado. Eventualmente poderíamos ter aqui algum tipo de árvore de decisão, não é? de algoritmo. Isso era maravilhoso, porque realmente é possível se tivéssemos uma base de dados fidedigna e constante, que não temos, infelizmente. Mas conseguiríamos dizer, ok, a sua necessidade é um concurso individual. Tenho necessidades ao nível de um investigador de doutorado. E se um investigador de doutorado vai-me custar 30.000 euros por ano. Tenho necessidade de mais um portátil. Um portátil, 2.000, 2.000, não interessa, 2.000 euros. E com base nisso, pôr-me cá fora uma proposta de uma oportunidade que seja adequada. Não é nada de extraordinário, é uma ferramenta que eu acharia super útil, como árvore de decisão, que tinha que ser muito bem alimentada com as oportunidades todas que nós que conhecemos e que infelizmente não conhecemos. Mas eu penso, não sei se respondi à pergunta que ela colocou. Acho que tem mais a ver com isso. Se existem. Não me façam uma pergunta se existe. Não, é impossível eu dizer que não existe. Vou mais por aí. É impossível eu dizer que não existe. Há de existir. Pode não estar aberto neste momento, mas há de existir. Certo. A dificuldade passa também por conseguir identificar onde é que isso está, porque como explicou, isto é um terreno muito movediço, no sentido em que muda muito, muito dinâmico,
e portanto é aí que está se calhar o maior desafio ao enquadramento. Onde é que a pessoa quer desenvolver o trabalho, por exemplo? Há certas oportunidades que têm de ser executadas, têm de ser feitas fora do local, fora de Portugal. Exatamente a mesma coisa, mas só pode ser executado se for fora de Portugal, porque a instituição anterior onde a pessoa esteve era em Portugal. Por isso a agência exige que seja feito diferente, num sítio diferente onde tinha feito. As agências são muito criativas nestas coisas e gostam muito. António, nós já estamos aqui a chegar à hora limite, mas parece-me que há aqui algumas outras perguntas que eu se calhar encaixava em duas perguntas que, na minha ótica de leigo, eu também veria muita interesse em ver respondidas. Uma delas é em relação a projetos que já foram submetidos e que não foram aprovados, se faz sentido nós integrarmos os comentários dos avaliadores para uma possível ressubmissão. Faz muito sentido, e aliás, eu acho que o maior ganho que nós temos em fazer um projeto de investigação é ter um projeto de investigação feito. Porquê? Porque habitualmente nós nunca temos muito tempo de antecedência para saber qual vai ser a deadline do próximo, e ajuda muito nós termos uma base. Se conseguirmos integrar as opiniões que nós consideramos justas, porque na altura fizemos o projeto um bocado à pressa e temos uma boa crítica, temos uma crítica construtiva de um avaliador, isso ajuda muito. Isso ajuda muito porque pode muitas vezes até fazer com que nós, os nossos parceiros, reavaliemos a nossa proposta de trabalho. Isso faz sentido até certo ponto. Há muitas avaliações, principalmente aquelas que eu tenho tido contacto feitas na FCT, que não fazem sentido nenhum. E há mesmo avaliações erradas metodologicamente. E por isso é que eu digo, leiam, ultrapassem o choque inicial e o insulto, muitas vezes o insulto é inadequado, é na forma inadequada como é feita, e procurem perceber que, ok, ele diz qualquer coisa sobre a metodologia. De que forma é que eu não fui explícito na maneira como descrevi a metodologia? Vamos por aí. Okay? Faz sentido eu reavaliar com base naquilo que ele disse, ou diz-me para onde usar este método para usar aquele. Eu concordo com isso ou não? É mais por aí que eu diria que vale a pena reavaliar. Portanto, sempre sujeito à reflexão do investigador e ao que entende ser realmente relevante naquele contexto e não tomar a coisa como absoluta, até porque, como estava aqui a pôr o colega que fez a pergunta, os avaliadores podem mudar e, portanto, mais importante será o critério de nós olharmos para isso como uma oportunidade de fortalecer-se e entendermos que reconhecemos ali a falha ou a possibilidade de melhorar e não necessariamente de antecipar todas as potenciais respostas e críticas que forem saindo sem crítica. Para finalizar, talvez apenas, que será rápido, temos aqui colegas a perguntar neste momento, além do Covid, que áreas são aquelas onde entende que haja mais hotspots, que sejam mais prioritários do ponto de vista de financiamento, e em particular também para países estrangeiros, nomeadamente africanos, ou para os PALOPs em particular. Okay. Os hotspots, o efeito Covid, eu acho que ainda vai, penso daqueles comentadores da televisão, mas o efeito Covid ainda se vai prolongar muito, vai contaminar muito ainda a influência dos temas de avaliação, dos temas de financiamento, de forma direta ou de forma indireta. Isto é, na grande maioria dos países, a infecção ainda está muito longe de estar controlada. Por isso, mesmo que não hajam projetos, o e-mail que eu recebi hoje de manhã, de uma agência, é totalmente sobre projetos Covid. E eles tiveram agora a submeter projetos
Covid, e que tocam em várias áreas de Covid. Vacinas, Covid. Morbilidade física, Covid. Sistemas de ventilação, Covid. Ok? E isto ainda está demasiado presente ainda. Sendo que tem havido agora uma grande pressão, impacto na saúde mental, Covid. Tem havido agora, obviamente, uma grande pressão da parte dos investigadores que não são Covid, que obviamente querem continuar, e dizem, continua-se a morrer com cancro, continua-se a morrer com doença cardíaca, continua a ser necessário desenvolver sistemas de informação de posicionamento, continua a ser necessário tudo o resto. O mundo, as pessoas continuam a necessidade de informação dos outros lados. E eu acho que é capaz de haver um ligeiro abrandamento deste frenesim Covid mais para o início de 2022. Neste momento, não. Neste momento, tudo aquilo que eu vejo a ser anunciado é impacto do Covid nas empresas. Projetos de investigação que permitam amenizar as consequências do Covid. Eu acho que ainda estamos muito dentro disso. Relativamente às fontes de financiamento para países PALOP, existe um instrumento que eu gostava muito de começar a usar e que infelizmente nunca usei, que são dos EDCP, que são os ensaios clínicos ou investigação clínica baseada em países africanos, e em que eles têm diferentes eu infelizmente nós ainda não usamos. Nós temos neste momento aqui em funcionamento dois estágios do programa Evolve, que foram uma parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian, que é um tipo de projeto que foi muito interessante e que a Carlos Gulbenkian me diz que vai continuar a usar isso, em que permite selecionar investigadores com formação avançada, vão fazer um estágio no centro de investigação em Portugal, neste caso, dois deles foram connosco. Estou aqui uma temporada, 8 meses, 9 meses, regressam ao país de origem, um país PALOP, regressam ao país de origem, recebem financiamento para desenvolver um projeto de investigação lá, esperamos nós também em conjunto connosco, que seria ótimo. A Fundação Carlos Gulbenkian tem muito esta vertente de financiar projetos de investigação em saúde na área de interface, de intercâmbio com o PALOP, que é uma coisa que nós gostamos muito no MedCities, nós gostamos muito no Sintesis. Já fomos criticados numa instância pela FCT por termos este tipo de darmos este tipo de atenção e não darmos tanta atenção ao norte da Europa. Já aconteceu isso, temos isso escrito, inclusivamente, registado. Foi, aliás, alvo de protesto da parte do pessoal Tamir. Essa coisa inacreditável que nos disseram uma vez numa avaliação. E a Fundação Carlos Gulbenkian teve aqui uns períodos em que não financiou muito a investigação em saúde, mas que agora, por aquilo que me diz a professora Hermínia Cabral, diz-me que vai retomar esse tipo de incremento. Depois, estes dos EDCP, que são dos ensaios clínicos de investigação clínica, eles antes começaram de uma forma muito micro a financiar especificamente ensaio clínico, e eles neste momento têm muito mais ações que financiam intercâmbio de investigadores clínicos, projetos de investigação, ensaios clínicos, obviamente, em diferentes áreas de atuação. São projetos em consórcio com outros países africanos e com países europeus, e que eu adoraria ter aqui na Faculdade de Medicina, porque acho que temos tudo. Temos a ligação à África, temos especialistas clínicos, e tem coisas da área dos dados em saúde, tem áreas do ensaio clínico propriamente dito, tem estudos observacionais, tem formação individual. É uma área que eu aconselho os investigadores que tenham ligação à África, ou investigadores africanos que tenham ligação a nós, a procurar, porque não são aqueles que a partir. Depois, a Comissão Europeia de vez em quando tem assim umas ações
ad hoc de intercâmbio, de interface com a África, com países africanos, mas nunca é feito de uma maneira muito consistente e, sinceramente, são casuísticos. Não vou por aí. Muito bem. Para António, terminar, então? eu penso que temos aqui cobertos os principais aspectos que as pessoas foram colocando. Uma vez que já estamos um bocadinho para lá da hora, se calhar concluíamos. Ok, pronto. Aqui a questão da visão do avaliador, para perceberem que vocês muitas vezes a culpa não é vossa e o projeto continua a ser espetacular, porque o avaliador recebe orientações da agência sobre determinados itens que deve olhar e prestar mais atenção nos projetos. Temos um guião de avaliação e existem reuniões de consenso. Para mim, que sou da área da psicologia, são extraordinários momentos de aprendizagem sobre a interação humana, porque muito facilmente um projeto que é visto são três, geralmente são reuniões de consenso com três peritos, que são capazes de dois deles verem aquele projeto como um 5, de 1 a 5, e outro é capaz de ver aquele projeto como um 1. E depois tem que chegar ao fim de algumas horas, alguma coisa vai ter que ceder. E a forma como isso acontece muitas vezes tem a ver tem totalmente a ver com a argumentação do investigador, do perito, sobre as forças ou as fraquezas do projeto. Okay. E obviamente que existem também estilos pessoais, que algumas das coisas que nós vemos, os formulários que nós temos que preencher para avaliar um projeto, os diferentes itens que nós temos que encontrar na proposta que são importantes. Eu até diria e eu tenho aconselhado alguns investigadores mais disponíveis para isto, vejam qual é o guião da avaliação, vejam de que forma é que vocês vão ser avaliados, que o projeto é que vai ser avaliado, e construam a vossa proposta com base nisto. Porque é tão simples quanto isso. Um avaliador pode gostar muito ou muito pouco do vosso projeto, mas tem itens que tem que seguir. E se tem que seguir, no critério de excelência aqui da Comissão Europeia, a clareza e a pertinência dos objetivos, de aprender, vocês, em termos da definição dos objetivos, têm que ser claros, objetivos e pertinentes. E a forma como ela é pertinente. Okay? Depois temos aqui como escolher a melhor fonte de financiamento. Tem muito a ver com o objetivo. Isto é uma coisa que nós fazemos muito internamente com formação interna. Qual é o objetivo que nós queremos para o financiamento? Qual é o nível de maturidade tecnológica daquilo que nós queremos fazer? Temos competência, não temos competência? É individual, é em grupo, é nacional, é internacional? Novamente, um algoritmo, Tiago. Vai-me ajudar a fazer um algoritmo para isto, certeza. O que é o TRL? Convém muito que vocês saibam o que é um TRL, que isso ajuda a que o tipo de projeto que vocês queiram fazer, de que modo é que ele se encaixa, se é mais desenvolvimento de conhecimento tecnológico ou já é uma coisa mais avançada em termos de business. Este esquema que eu adoro, que temos que atualizar agora com o Horizonte Europa. São o tipo de instrumentos, a ver, Marie Curie, os Innovation Pro, Eurecas, SME Instrument, isto é, quais são os instrumentos que existem e que são úteis, tendo por base o TRL do vosso projeto. Depois, e isto já é mais uma inferência minha, mais na base da minha experiência. Se somos pré-graduados, somos júnior, habitualmente eu estou mais interessado nisto. Nas bolsas, nos prémios, são o tipo de coisas que habitualmente são alvo de maior interesse de um júnior. Se quer fazer a transição, e aqui é que há muita gente que se perde, na transição de júnior para sénior, as coisas a que eu me atiro são muito disto. Investigador FCT, os sexos com o estímulo de emprego científico individuais, os ICDTs, os COST, a Starting Grant, para quem já tem um bom currículo, e obviamente que o investigador sénior interessa-se, não vai concorrer a uma bolsa de doutoramento, certo? Um investigador sénior é alguém que vai procurar um projeto H2020, vai procurar uma COST, vai procurar um La Caixa, vai procurar um Portugal 2020, vai procurar um financiamento externo não competitivo. E se formos uma spin-off, vamos procurar outro tipo de coisas. Pronto, tem muito a ver com isto. Já terminei.
Agradeço muito a vossa atenção, peço desculpa pelo adiantado da hora e qualquer coisa, eu envio a apresentação, qualquer coisa vocês enviem um e-mail que irei procurar responder.